Oi, pessoal! Vamos continuar a nossa aula de ciências com o tema As partes da planta. Abra um módulo na página 179. Nós temos aqui uma historinha que vai dar introdução neste assunto, tá? Então, acompanhe comigo a leitura e vão ouvindo atentamente a explicação. O que são plantas, né? Desde o começo deste capítulo, nós estamos falando de plantas. Todos sabem que plantas são seres vivos, né? Mas agora nós vamos começar a estudar aprofundadamente, não, melhor, nós vamos começar a estudar profundamente as partes da planta. Então vamos lá. As plantas são seres vivos e fazem parte da nossa vida de diversas maneiras. Para entender como nós interagimos com as plantas, vamos conhecer um pouco de uma comunidade indígena onde vive Ceci. Então, olhem aqui, ó. Aqui é uma comunidade indígena, ela é a Ceci. E aí, lá nessa comunidade indígena, as moradias são construídas com madeiras do tronco das árvores e são cobertas por folhas, ou seja, nessa comunidade eles usam as plantas, né, as partes das plantas para eles poderem construir as suas moradias. Então, a parte, no caso aqui de baixo, a estrutura, né, das moradias, são utilizadas os troncos, né, que nós vamos ver mais pra frente, que o tronco é como se fosse a mesma coisa que o caule, e essas moradias são cobertas por folhas. Então vocês viram que eles utilizam totalmente as partes das plantas. Muito bem. Aqui embaixo nós temos uma outra cena da mãe pintando a Ceci. Olha só, os indígenas desta comunidade extraem um corante vermelho das sementes de um fruto que se chama urucum. Esse corante é utilizado para pintar os corpos, né? Então, a maioria dos indígenas utilizam esse fruto, né, o fruto do urucum, ou melhor, eles utilizam as sementes, né? O urucum é o fruto. Eles utilizam as sementes para pintar o rosto, para pintar o corpo. Então, vocês viram, pessoal, eles utilizam praticamente várias partes das plantas no seu dia a dia. Continuando então, vamos lá, a historinha não acabou. Página 180. Aqui em cima agora. As mulheres fazem farinha a partir da raiz da mandioca. Mandioca é um alimento que eles cultivam, né? Que eles plantam, eles colhem, eles se alimentam disso. Essa farinha pode ser usada no preparo do beiju, que é um alimento da cultura indígena. E aí vejam, para finalizar a nossa história, o açaí, que todo mundo conhece, é uma fruta bastante nutritiva, consumida por todos da comunidade. O extrativismo, olha só que apareceu o extrativismo, que é retirada, né, de parte da vegetação. Então, o extrativismo dessa fruta é uma das atividades que geram renda para a família de Ceci. Entenderam? Então, olha só, a tia Cris colocou aqui na lousa as partes da planta que nós vamos estudar detalhadamente cada um, a função, para que serve, certo? Então, eu adiantei aqui. Quais são as partes da planta? Lembrando que tem plantas que não tem todas essas partes. Nós vamos estudar isso também. Mas uma planta que é completa, ela deve ter a raiz, o caule, as folhas, as flores
e os frutos, tá bom? Então, voltando aqui para a história, olha só. Agora, na verdade, é a explicação, né? O fechamento aí para vocês entenderem. A maioria das plantas apresenta caule, raiz e folhas. Grifem essa frase. A maioria das plantas possuem raiz, caule e folhas. Mas algumas também podem apresentar flores, frutos e sementes. Então vamos continuar grifando, ó. Mas algumas podem apresentar flores, frutos e sementes. Lembra o que a tia Cris falou? Nem todas as plantas possuem todas as partes, né? Nem todas as plantas são completas, que possuem todas essas partes, mas tem algumas que possuem, já outras não. Como você pode perceber, o ser humano utiliza muitas dessas partes de plantas no seu cotidiano, ou seja, no seu dia a dia. Qual é a importância de cada uma dessas partes das plantas? Qual é a importância da raiz, do caule, das folhas, das flores e dos frutos? Esse assunto, turminha, nós vamos estudar na nossa próxima aula, tá bom? Na aula de hoje eu quis trazer para vocês quais são as partes da planta através da historinha da Ceci, tá bom? Agora que nós já vimos que as plantas, né, possuem raiz, caule, folhas, flores, frutos, sementes, que tem plantas que possuem todas essas partes, mas tem outras que não possuem. Nós vamos estudar na próxima aula cada uma dessas partes com mais detalhe para vocês entenderem melhor, tá bom? Um beijo, turminha, até mais!